Olá, boa noite. Boa noite, vamos começar. Olá. Bom, acho que tá tudo ok, tudo funcionando. Então, meu nome é Daiane Martins, para quem ainda não me conhece, aqui na S2, sou uma das psicólogas. E hoje, seguindo o nosso cronograma, nós vamos conversar um pouquinho sobre orientação profissional. A nossa convidada já está aqui, peraí que eu vou aceitar. Deixa eu aceitar ela na transmissão. Vamos ver se deu certo. Conectando. Olá! Tudo bom? Oi, 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 oi. Flávia. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo super bem. Tu tá me Então ouvindo? tá, tranquilo. Tô te ouvindo Então bem tá bom. direitinho. Então Então tá. tá. Eu estava começando a avisar aqui para o pessoal o seguinte: essa é uma primeira live sobre orientação profissional. Nós vamos fazer uma série de lives de orientação profissional, aonde nós vamos trazer convidados para contarem um pouco da sua experiência, de como foi a sua escolha profissional, de quando começaram esse processo, como é que foi decidir essa profissão e como que é a caminhada dentro da profissão. O que que se vê, o que que se trabalha, quais são os caminhos, para que áreas que se vão, bem livre mesmo, assim, para ajudar as pessoas que estão aí querendo escolher profissão, vão fazer vestibular daqui a 1 ano, 2 anos. Então, aos pouquinhos, nós vamos fazendo essas lives e a gente vai deixar aqui a sugestão das pessoas poderem também sugerir outros profissionais para a gente poder buscar e outras profissões também. E aí, a nossa convidada do primeiro dia, nada mais, nada menos, que é a doutora Flávia, que carinhosamente aqui ela é nossa Flávia, porque não é uma dentista qualquer, ela é amiga de infância minha. Então, conheço a Verdade. caminhada da Flávia há muito tempo. A Flávia hoje trabalha, né, na ABA, no consultório de odontologia, é uma clínica de odontologia. A Flávia é graduada pela PUC-RS em odonto, aqui do nosso estado. Também sou filha da PUC, né? Somos, além de termos caminhado junto, né, na vida, assim, já de algum tempo, ainda fizemos faculdade no mesmo lugar. A Flávia é especialista em endodontia pela URGS e lá mesmo ela fez um mestrado em clínica odontológica de edontodia, edontodia. Ô, difícil esse nome, de vez em quando vai dar uma travada. Endodontia. Vai dar Endodontia. travada. Vai dar travada. E ela é professora também, professora da faculdade da Serra Gaúcha, no curso de odontologia. E tem uma caminhada Isso. bem legal aí na profissão. Então, não sei se tu quer por onde tu quer começar, Flávia, por como é que tu quer te apresentar, falar um pouquinho sobre ti. Vamos lá, então, passa é teu. Tá. Bom, então, Dai, primeiramente que eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu tô bem feliz de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse assunto, né, que é a escolha da profissão, e acho que não é uma decisão fácil, porque às vezes a gente toma essa decisão muito jovem, né? Uhum. E sobre o que escolher, o que ser ao longo da vida. E claro que não precisa ser o resto da vida, a gente pode mudar ao longo do caminho, mas muitas vezes a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer para o resto da nossa vida. Então, É. realmente não é uma decisão que seja fácil. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui. Espero que eu possa, de alguma forma, colaborar, contribuir, contar um pouquinho como foi minha experiência. Acho que, em termos de apresentação, já fui apresentada, né? Enfim, somos amigas além de amigas de infância, também temos uma relação, além de amizade, também de paciente e profissional. Então, a Dai me conhece bastante como pessoa pessoalmente e ela também tem um contato próximo comigo profissionalmente também, né? E tô devendo consulta. Tá bom. Mas Deixa quieto. aí me indica muitos pacientes. Flávia,
escolher profissão não é fácil, como eu estava dizendo, e é o objetivo do vídeo. Inclusive, eu prestei vestibular para odontologia, né? A gente lembra disso, né? De quanto que eu fui fazendo e a vida inteira eu disse que ia ser, que eu ia fazer, que eu ia ser dentista e no final das contas sou psicóloga. A gente começa às vezes com alguma profissão, pensando, e ao longo do tempo isso também vai mudando, como tu mesmo disseste. Mas como que foi para ti a escolha da odontologia? Conta pra gente um pouquinho. Bom, assim, na verdade, eu lembro bem, assim, que desde os meus 5 anos de idade, eu falava em ser dentista. Baseada em quê? Não sei, eu não faço a mínima ideia da onde eu tirei isso. De repente eu gostava de ir no dentista, mas eu tenho lembranças, assim, eu já pequena falando que queria ser dentista. Coincidência ou não, eu nasci no dia do dentista também, então eu nasci no dia da minha profissão. Então eu brinco, assim, que foi Que meio foi já. ontem. Que Que foi foi ontem. ontem, O dia do dentista e da exatamente. saúde bucal. Então, parabéns. Exatamente. Então eu brinco assim que eu fui meio predestinada a essa profissão. Mas, apesar disso tudo, do ser predestinada de desde criança eu gostar e já comentava sobre isso, claro que quando eu cheguei lá pelo meu segundo, terceiro ano, onde eu de fato ia prestar vestibular, evidente que vieram algumas dúvidas, né? Será que era isso mesmo? Será que eu ia gostar da profissão? E eu lembro assim que uma das coisas que me ajudou a bater um martelo e a decidir foi porque eu cheguei por um período a me interessar um pouco por jornalismo, porque eu gostava bastante de escrever, então eu achava Uhum. interessante. E também na época estava surgindo a profissão de biomedicina, e que eu também achava bem interessante. E aí eu lembro que eu comentei com meu pai sobre biomedicina, e daí o meu pai falou assim: ah, mas biomedicina, eu acho que é ficar muito no laboratório, tu gosta de falar com pessoas, tu, né, tu é descontraída. E aí daí aquilo botou uma sementinha na minha cabeça, eu fiquei, sabe, fiquei meio assim, de repente ele tem razão. E aí o jornalismo, eu fiquei um pouco na dúvida, por quê? Aí foi o que eu me ative. Quando eu fui prestar o vestibular, a gente tem as pontuações lá na URGS especificamente. Então, assim, português tinha peso maior, e aí tem as disciplinas que tem mais pontuações para passar, né? Então Uhum. eu lembro assim que quando eu fui ver odontologia, odonto, as segundas pontuações que precisava mais era química e biologia. Quando eu pegava jornalismo para olhar, era história e literatura, ou história e geografia. E eu lembro que isso assim me fez pensar que talvez ao odonto eu estaria indo pelo caminho certo, porque eu gostava mais de biologia, eu gostava mais de Uhum. química, eu tinha mais facilidade nessas disciplinas. E aí eu lembro que na época que eu pensei, olha, se para odonto exige que a nota seja melhor em bioquímica, e desculpa, em bioquímica não, em biologia e química, e eu tenho mais facilidade para essas matérias, de repente eu estou indo pelo caminho certo, né? Uhum. E foi isso então que me ajudou assim a tomar a decisão de partir realmente para odontologia. E eu lembro assim que quando eu entrei na odonto, muitos colegas meus falavam assim: ah, eu vim fazer odonto. Os professores perguntavam, né? Por que que tu escolheu odonto no início, apresentação dos colegas, né? E eu lembro que eu dizia assim: eles falavam assim. Eu escolhi odonto porque eu sempre gostei de atividades manuais, sempre gostei de desenhar, tinha aptidão nessa parte mais artística, digamos assim. E isso me preocupava, porque eu dizia, meu Deus do céu, eu não tenho aptidão para isso. Será que para ser dentista tem que saber desenhar, tem que saber? Me preocupava, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não precisa já de berço ter aptidão para tudo que a profissão exige, Uhum. né? Mas de repente a gente tendo aptidão para alguma coisa, isso já vai tornar o caminho, né, um pouco mais Mais fácil para fácil. nós nesse sentido. Então, que eu acho que foi o que aconteceu comigo. O fato de eu ter um pouco mais facilidade para biologia, química eu gostava também, e isso ter a ver com a profissão, né? Ter a ver com ali prestar o vestibular e ter que melhor nessas matérias, foi o que me ajudou a tomar a decisão assim de que acho que eu tô indo pelo caminho certo. Uhum.
E isso é perfeito de tu falar, porque assim, uma das coisas que quando a gente vai fazer a orientação profissional, a gente verifica quais são as matérias que a pessoa tem mais interesse. Tem, né, dessa coisa assim de, eu gosto mais de biologia, eu gosto mais de história, porque se ela não tiver interesse do que vai se ver ali mais tempo, se vai trabalhar mais tempo ali, ela não vai ter prazer no que ela está fazendo. Ela vai daqui a pouco começar a correr. Eu estou no meio de biologia e eu tenho pavor de saber como é que era lá a anatomia. Eu era horrível em anatomia, eu odiava aquilo, né? E aí daqui a pouco eu estou lá na biologia, estou fazendo odonto e eu tenho que mexer no dente, eu tenho que saber que a raiz está aqui, eu tenho que saber onde é que está a curva, que tem um negócio que corre sangue, quem é que é a veia, quem é que é a artéria e raio que parta, né? E aí a pessoa vai chegar lá e aí, o que que eu faço? E uma das coisas que a gente procura na orientação profissional é exatamente isso. E é bem isso. E isso que tu está falando é importante das pessoas saberem que essa escolha também vai acontecendo no processo de fazer o vestibular. Porque muitas vezes vai chegar ali, vai estar na dúvida e não vai saber, não vai ter bem a certeza. São vários critérios que vão eliminando que é o peso, o que tu tem interesse, o que não tem, conversar com um profissional. Isso é bem legal. E como é que é? A aptidão artística. Vou reconstruir um dente, estou imaginando aqui, reconstruir um dente, tem que desenhar, tem que fazer o formato, sei lá, trabalhar com argila ou qualquer outra coisa assim. Mas, de repente, não, tem tanta coisa dentro da odontologia que a pessoa pode trabalhar que não precisa ser sempre a aptidão artística, né? Também, com certeza. A gente tem outras áreas da odonto, sem dúvida nenhuma. Tem radiologia, patologia, onde tu não lida diretamente com o paciente, né? Então, sem dúvida nenhuma, depois que tu entra na profissão, tu pode, por exemplo, a docência, a própria docência, tem áreas da docência onde tu não atua diretamente na boca do paciente, né? Tu pode Uhum. lecionar disciplinas de histologia, de anatomia, onde não tem esse contato direto. Então, com certeza, depois que a gente entra na profissão, ainda tem um universo de opções dentro da profissão que a pessoa pode escolher aquilo que ela tem mais afinidade, né? Uhum. E quando tu entrou, tu dissesse assim, eu ainda estava um pouco na dúvida, e comecei a ver o pessoal assim, a Flávia trancou. Peraí, vamos ver se volta. Fui eu ou foi a Flávia que trancou? Quem será que trancou? Oi? Oi, quem será que trancou? Vamos ver. Oi, voltou? Flávia, tá me ouvindo? Tu tá conseguindo me ouvir? Eu não tô te escutando. Eu não sei se fui eu ou se foi tu que trancou. Tá conseguindo me ouvir? Não? Peraí, eu vou fechar e tu entra de novo, tá? Eu vou te fechar e tu entra de novo. Vamos ver se resolve. Esperar essa Flávia volta aqui, vamos ver se vai dar certo. Sim, eu vi, Laura, que a Flávia tá sem áudio. Eu encerrei ela para ver se ela volta e consegue entrar de novo. Hum, Acho que a internet dela deu. Oi, me Oi, agora eu tô te ouviram? ouvindo. Uhum. Deu? Tá, desculpa, deu um problema na conexão aqui. Não tem Tá, problema. Se der tilt, a gente faz de novo. Não dá nada. tá. Tu comentaste, né, que tipo assim, que quando tu tava lá na Odonto, tu entrou e aí tu até te assustou um pouco com essa coisa assim, eu vou ter que fazer trabalhos manuais e tal. Mas ao longo do Isso. caminho, quando é que tu acha que foi o momento assim que tu te deu conta assim, realmente eu tô na profissão certa? Escolhi a faculdade certa. Eu, eu acho assim, ó, eu tive, na verdade, assim, acho que desde o início, logo no início, assim, eu já gostava bastante. Eu já me sentia confortável, assim, as matérias iniciais ali são disciplinas que têm muito a ver com biologia e com química no início. Uhum, E que a maioria do pessoal não gosta e acaba se encontrando um pouco mais para frente.
Mas eu já no início, por eu ser disciplinas que eu gostava e tinha um pouco mais de facilidade, então assim, eu já achava que eu estava na profissão certa, sabe? Eu não tive assim, grandes dificuldades. Mas acho que o grande start dá quando a gente começa a atender paciente e ter esse vínculo, Uhum. esse contato com o paciente, né? E aí eu particularmente gosto bastante dessa relação com o paciente, então acho que foi aí que deu aquela certeza que é isso mesmo que eu quero para minha vida. E o que que tu viu de diferente em relação a ti e aos teus colegas? Nessa questão, assim, que tu tem a sensação da escolha de estar certo ou de não estar, porque tu disseste que as disciplinas iniciais são muito química e biologia, e adiante é que vai modificando. O que que tu percebeu de Isso. diferença entre tu e eles, além da questão da disciplina? Não, o que eu achava, assim, de modo geral, o pessoal acho que achava, e é realmente, é uma teoria muito pesada no início, Uhum. né? Então, é Pouca tudo muito prática. teórico e muito distante, do que a gente vai vivenciar na clínica de fato mais para frente. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, eu observava assim que alguns colegas às vezes cansavam daquilo e de ficar estudando umas matérias pesadas e às vezes até um pouco chato mesmo, né? Porque é toda uma base teórica que tu precisa ter para chegar lá na Uhum. frente. Mas que, claro, que de quando tu for atuar pro paciente, essa teoria ela fica lá guardada na caixinha, não é o que de fato Uhum. tu vai usar, né? Então, acho que mais do que eu notava isso, eu até gostava dessa parte teórica, mas eu ouvia assim que muitos colegas às vezes realmente não gostavam, achavam um pouco chato, né? Pesada, é uma teoria muito pesada, tem que estudar bastante. Às vezes a gente, se chega a época de prova, virava madrugada estudando, tem muita coisa que tem que decorar, porque nem tudo tu consegue tem a compreensão do todo, mas tem muita coisa que exige decorar um pouco Uhum. também, né? Então, isso acho que vai um pouco muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu tive cadeira de psicologia, eu tinha mais dificuldade em psicologia do que numa cadeira de histologia, por exemplo. Então, isso eu vejo a questão de Por quê? Porque quando começava a ter que, assim, ir mais no subjetivo, no inconsciente, eu já começava a ter dificuldade, porque eu gosto mais das coisas. Concretas. Uh, isso, exatamente, isso aí. Então, isso é uma coisa que. Isso é meu, é como eu cresci, como eu fui me desenvolvendo, né? Então a gente tem que aprender. Eu lembro que a cadeira de psicologia para mim não foi tão simples assim, né? Uhum. Porque tinha que trabalhar com um subjetivo que às vezes eu tinha um pouco de dificuldade. E que outras características, além de gostar de algumas coisas um pouco mais concretas, tu acredita que é importante para quem vai trabalhar vai fazer a faculdade de odontologia? Hum, eu acho que assim, a pessoa tem que ter foco, determinação, né? Eu acho que isso para todas as profissões. Uhum. Paciência é muito importante, porque a gente lida com coisas muito minuciosas. A gente trabalha no milímetro, né? Então, para o dentista, às vezes, 1 milímetro a menos tá ruim, 1 milímetro a mais não tá ruim. Tem que ser ali, tem que ser exato. Então, essa parte, assim, tem que ser minucioso, detalhista e paciente, né? Além claro, da persistência e dedicação, mas eu acho que isso em todas as profissões a gente tem que, né, ter foco e ter determinação. E para quem vai trabalhar especificamente assim com pessoas, né, lidar com pessoas, claro, a gente tem que gostar, tem que ter paciência, para cada paciente tem uh, enfim, seus costumes e sua personalidade. Então a gente tem que, de uma certa forma, meio que nem a psicologia, saber lidar um pouquinho com todo mundo, né? Mas eu acho que também, assim, nada que não se adquira, né, com a experiência. Então, mas assim, paciência eu acho que eu diria que é uma das palavras-chave. Paciência e detalhismo, ser detalhista, isso é importante. Eu só fico imaginando a paciência quando o dente, como é que é a história lá que a gente fala na clínica, quando eu vou lá te ver. Ah, baixa só mais um pouquinho. Ah, quando o paciente fala só um Isso. pouquinho, esquece que vai longe.
Exatamente, é isso aí. Ou É seja, para o isso aí, pessoal porque entender. é tudo bem minucioso, realmente minucioso. Para o pessoal entender. É quando faz a obturação lá e fica o dente, fica aquela massinha a mais no Hum, dente ali, e aí o paciente diz, não, tá quase pronto, só falta um pouquinho. Normalmente o isso, pouquinho vai um isso. tempão lá, leva mais uns 10, 15 Eu minutos tinha, tirando as eu pontas. tinha um professor, eu tinha um professor que dizia assim, ó, quando o paciente disser falta só um pouquinho, aí que tá começando o teu ajuste, tá recém começando, porque o pouquinho é pro paciente, mas na verdade às vezes tem muita coisa para ajustar, então é mais ou menos por aí. É, quando o paciente diz assim, eu acho que eu tô melhorando, aí é que vai começar o tratamento, porque até então não começou na terapia. Quando o É, paciente começa a dizer ali exatamente. assim, eu acho que eu tenho problema nisso, realmente, é aí que vai começar. É mais ou menos por aí o Aí o negócio. tratamento tá começando. É, assim. Certo. Conta pra gente um pouquinho quais são as áreas da odontologia, quem vai fazer a profissão, para onde que pode ir, o que vai trabalhar, se é só com clínica ou o que mais que a gente pode fazer dentro da profissão de odonto. Tá, bom, assim, hoje em dia na odontologia a gente tem muitas especialidades mesmo, desde a área estética, inclusive tem uma nova especialidade que trabalha com harmonização orofacial, botox, preenchimento, então que é uma área um pouco apenas dentro da boca, né? Então, assim, a gente tem essa área de harmonização orofacial, nós temos a parte de estomatologia, que trabalha com lesões de boca. Tem a parte da patologia, da radiologia, onde a princípio o profissional trabalha num laboratório fazendo laudos radiográficos e vendo exames, tomografias. O profissional não tem contato direto com o paciente. A Uhum, relação dele é com o dentista, né? Quando o dentista tem dúvida, liga, entra em contato, e com imagens radiográficas e tomográficas, né? E aí depois nós vamos ter essa aí assim as áreas que são mais tradicionais, digamos que nós temos há mais tempo na odontologia. Tem a parte da prótese, da dentística, que trabalha muito com a estética dos dentes. A área da endodontia, que é a minha, que trabalha normalmente com dor, quando o paciente tem uma dor de dente, tem lá quem trata é um endodontista, né? Nós temos que muito em alta, principalmente agora com a pandemia, a área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, que são pacientes que têm problema de articulação, fazem bruxismo, e em função disso tem dor de cabeça, dor articular. Então, assim, tem a parte da periodontia que trata de gengiva, tem a parte da cirurgia, que é a parte de cirurgias de extrações de sisos, como cistos e outras lesões que exigem cirurgias avançadas, né? Os bucomaxilofacial, que é essa parte da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Muitas vezes eles trabalham em ambiente hospitalar também. Tá entrando também agora, a gente está começando a ouvir falar sobre a odontologia hospitalar, que é a inserção de um cirurgião dentista dentro de uma equipe de uhum. hospital. Nós temos a área da saúde também, onde o dentista faz parte de uma equipe de saúde da família, essas equipes de saúde bucal no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, assim, realmente, e com certeza eu estou esquecendo alguma aqui, né? Então, é realmente muito É, vasta a odontologia a gente sabe que tem bastante a, área, né? as A Flávia ficou com delay, peraí. possibilidades, né? Aonde o profissional pode se inserir. Peraí que a Flávia ficou com delay. Peraí, deixa eu ver se ele entra direitinho de volta. Peraí. Tá conseguindo me ouvir bem, Flávia? É, ela fez Daí, tu me delay de ouviu? novo. Peraí. Tô te ouvindo. Deixa eu ver se ele entrou agora normal. Vamos ver.
Tu estava comentando, né? Que tem muitas áreas realmente aí, tu já foi em quantas e a gente chegou a se perder no meio do caminho aí de quantas que deu, né? E como tu estava comentando, ainda tem mais que estão entrando aí no caminho, o pessoal trabalhando. E tu comentaste uma que, inclusive, a psicologia trabalha Muita. junto com o Não, pessoal dentro do hospital de clínicas. não, tu também tá pra mim, mas agora deu. É, agora deu, tá. Tu comentaste uma, Tô inclusive, te aí que o ouvindo. pessoal trabalha dentro do hospital de clínicas, né? Deixa eu ver se a Flávia vai ficar mais estável. Peraí. Tu tá conseguindo me ouvir bem agora, Flávia? Tá conseguindo? Não, ela tá com delay. Eu vou deletar. Eu vou te derrubar de novo e aí tu entra, tá? Eu vou te derrubar de novo e tu entra de volta na transmissão, Mas daí pra mim tá normal aqui. tá? Tá normal, Ah, tá agora normal. voltou. Agora voltou ao normal. Tá. Agora tá ok. Tu estava comentando, né? E eu estava lembrando do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que o pessoal trabalha com bucofacial, que é o pessoal que vem com labiloporino. Tem problema com alguns nomes. E aí se faz avaliação de criança, porque essas cirurgias normalmente são dentro do hospital e nem sempre elas vêm só com um problema do lábio não ter fechado, mas às vezes a própria questão bucal junto, que também não está bem adequada e precisa se fazer algumas correções em função disso, né? Então, essa Tô te questão ouvindo. do dentista, o hospital, o HPS também, né? O HPS também assume algumas funções. Eu já vi o pessoal dentro do HPS trabalhando com odonto também, porque às vezes tem a questão do acidente, chega lá, tem que examinar, ver como é que está a questão por ter quebrado, para depois saber quais encaminhamentos que vai fazer, que aí tem os prontos atendimentos. É bem vasto realmente, assim, algumas coisas. E às vezes as pessoas não entendem, não percebem por onde que o dentista está passando, até mesmo no dia a dia dele. Tô. A Flávia, tu tá com muito delay. Eu vou te derrubar e vou te trazer de volta, tá? Aí tu entra de volta. A Flávia tá ficando com muito delay. Vamos ver se agora se vai. Vamos ver se vai dar certo. A Flávia tá fazendo muito, muito delay. Vamos ver quem tá por aqui. Nossa, nós estamos com bastante gente entrando e saindo aqui, olha. Não tinha reparado. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat, viu? Não tem problema. Pode mandar que a gente coloca aqui, tá? A gente teve que só derrubar a Flávia um pouquinho porque tá dando muito delay na transmissão dela. Tá me ouvindo bem agora, Flávia? Oi? Tá me ouvindo bem agora? Dai? Eu tô te ouvindo. Tu tá fazendo delay, tu tá atrasada no coisa que ele tá dando. Tu tá com Wi-Fi ou tu tá com 4G? Que será que tá? Vamos ver. Tá dando um pequeno delay. Gente, eu tô vendo que tem bastante gente na transmissão. Vamos ver se estabiliza aqui. Se alguém quiser mandar alguma pergunta pra gente, ó, chegou a cair. Deixa eu ver se
consegue... Deixa eu convidar ela aqui de novo. Para ver se vai. Ela realmente caiu. Ops. Tá. Enquanto a Flávia retorna, vamos conversando aqui um pouquinho. Tem bastante gente na nossa transmissão, olha. Seja bem-vinda, Raquel, Douglas, a Laura, a Rosário, Cavalheiro, a Marília, o Hildo, a Paula. Sejam todos bem-vindos, tá? Deixa eu ver aqui. Ela tá voltando. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a Flávia, pode mandar no chat, não tem problema. Flávia, eu não sei se tu tá me escutando já, tá aguardando para que ela retorne para dentro da transmissão. Talvez o 4G funcione melhor do que o Wi-Fi. Às vezes acontece, se tu tiver no Wi-Fi. Vocês podem mandar mais dúvidas, podem mandar sugestões de profissões. Será que é eu? Sim, eu aceitei ela aqui. Deixa eu fechar e fazer de novo. O meu ele tá dando para tá te aguardando. Pronto, tá entrando. Vamos ver se agora ele para o delay. Deu. Vamos ver. Eu mudei de lugar aqui. Acho que vai dar uma. Não sei, vou dar. Eu botou no 4G. Tá. Acho que vai dar uma melhorada. Às vezes alguns tá bem Instagram bom. não funcionam muito bem no Wi-Fi, não sei porquê. O aparelho não dá uma competência bem certa e coisas assim. Flávia, como é que foi a tua caminhada durante a odontologia? Porque tu é especialista, é professora, então tu foi fazendo a faculdade, tu contou um pouquinho pra gente da questão dos locais, dos tipos de profissões. Como é que foi para ti escolhendo para que caminho tu ia indo, para como que era essa caminhada, essa escolha dentro da faculdade até chegar até onde tu tá hoje? Na verdade, deixa eu ver, quando eu estava ali pelo terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E aí, na época, eu gostava muito da área de patologia, que é essa área justamente de lesões de boca, eu gostava bastante. E aí eu já estava numa disciplina que, numa época da faculdade, hoje a gente já não tinha mais contato com a patologia. E aí, então, o que eu fui ver? Eu fui ver uma professora que tinha doutorado em patologia, né? Mas ela era da área da endodontia, que é tratamento de canal, que eu sou especialista. Uhum. Então, foi a partir disso, eu convidei ela perguntei se ela queria me orientar no TCC, né? Eu junto com uma colega, a PUC, na época, eu acho que ainda continua sendo, o TCC era em dupla. Enfim, e aí foi a partir disso que eu comecei a me interessar mais para essa área. Até certo momento, assim, a endodontia não dava muito certo as coisas para mim na faculdade, assim. Às vezes faltava paciente na disciplina, eu pegava uns canais difíceis que não ia para frente, tinha uns perrengues, assim. Mas aí, conforme foi passando, quando eu cheguei no quinto ano, eu peguei muito paciente que precisou de tratamento de canal, eu fiz muito tratamento de canal. E aí gostei, assim, tive afinidade por essa área. Surgiu a possibilidade de eu tentar prestar prova na URGS, né? E aí, olha a Raquel falando que não é em dupla. Na Odonto, Raquelzinha, eu acho que é, viu? E na psicologia podia ser, a Raquel faz psicologia na PUC. Antigamente podia. Esquece há mais de 10 anos atrás. Então a gente deixa quieto. Pois é. Agora, o que eu saiba na Odonto da PUC ainda é.
E aí, então, resolvi prestar a prova da URGS e para endodontia passei. Na época tinha uma certa concorrência, então, e aí acabei passando. E aí comecei a fazer. E a endodontia, eu acho que me abriu muitas portas, porque a especialidade do tratamento de canal é uma especialidade que, quando um dentista ele começa a já ter mais pacientes e a consolidar a sua carreira, ele define algumas coisas que ele faz e que ele não faz. E quem não faz canal, normalmente a primeira coisa que, assim, não é especialista, a primeira coisa que a pessoa deixa de fazer é tratamento de canal. Justamente por ser uma especialidade que é muito minuciosa, é muito detalhista, tem que ter uma certa paciência realmente. Então, isso me abriu muitas portas, porque foi a partir disso, então, que eu comecei a trabalhar no consultório onde hoje eu trabalho, né? Até hoje eu trabalho. Foi a partir da minha especialidade. Ela estava precisando de um endodontista. E aí foi a partir disso que eu comecei, então, a trabalhar lá. Comecei com pequenos turnos, depois fui aumentando, aumentando, fui conquistando os meus pacientes também, né? Então, mas assim, tem algumas coisas, isso às vezes eu falo para os alunos lá na faculdade, porque eles se preocupam muito, ai, o que que eu vou fazer, o que... Deixa um pouco, a gente tem que escolher e tomar decisões, mas às vezes, sabe, deixa a vida te levar um pouquinho, Uhum. deixa as coisas irem acontecendo, as oportunidades irem surgindo e tudo vai se encaixando. Não controla demais. Então, exatamente, isso é uma coisa que eu comento muito. Às vezes, ai, não sei o que eu vou fazer. Não sabe o que vai fazer? Vai trabalhar. Daqui a pouco tu vai trabalhar num consultório que está precisando de uma especialidade X. É um nicho de mercado que tu encontra. E tu acaba né, gostando daquilo e acaba indo para essa área. Então, assim, porque eu vejo às vezes muita apreensão por parte dos alunos quando vou se formar, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, né? E isso de uma certa forma, eu também passei por isso e também tive que decidir para onde eu ia. Mas as coisas também, ao mesmo tempo, elas vão acontecendo e as oportunidades vão surgindo, as coisas vão se encaixando. Então, às vezes, a gente tem que um pouquinho, acho que tem que ter foco, né? Tem que ter foco, tem que ter objetivo, mas eu também tenho aquele, assim, de deixar a vida te levar um pouquinho, porque às vezes ela pode nos levar para um lugar bem legal e bem bacana. E eu lembro que quando tu começou, porque eu conheço a caminhada da Flávia, imagina, né? A gente se conhece há anos. Sim. E, inclusive, do dia que ela disse assim, bom, tô formada, tô atendendo no lugar. Ok, tô indo aí. Saí correndo, viu? Vambora. Eu lembro que eu fui uma paciente desafiadora para Flávia na primeira vez, porque eu É cheguei com verdade. uma fratura do tamanho de um bonde, assim. E ela foi lá e deu um jeito de construir. Olha só, gente, o que ela falou no início da transmissão? Que ela não tinha dom artístico. Ela construiu um negócio com uma massa que era para ter feito uma coroa que a gente, como é que manda para alguém, para um laboratório para fazer, né? Que é um outro dentista que vai fazer, que é um negócio que bota em cima lá e Isso encaixa, aí. Isso né? aí. Vamos lá, que a pessoa já passou por tanto, né? Assim, a pessoa aqui é curiosa e Exatamente. troca ideia ali, tem uma noção do que ela tá falando. Então, assim, bota em cima. Essa era a ideia. Não tinha como fazer isso. Ela fez um trabalho artístico que imagina, porque o dente, para quem não conhece, essa aqui é o dente. Aí aqui embaixo tá as raízes. Ela viu as raízes e ela conseguiu ainda salvar o pedaço do dente e construir um baita de um pedação de dente. E ficou, ó, Isso. anos o raio do E dente ali. durou. É verdade. Não, diga-se de passagem, daí a gente arrumou isso. E até hoje tá aí, né? Eu fiz alguns retoques, alguns consertos, eu acho, mas até hoje tá. Digamos que a estrutura é a mesma. É a mesma, né? E Tá eu ali. sempre digo pra ela: olha, eu acho que uma hora a gente vai ter que fazer algo diferente. Eu acho que uma hora. Mas deve fazer aí uns 6 anos que eu Não, digo mas isso. esse deu canal. 7, Mas isso talvez. depois de muitos anos, esse deu canal. Mas depois de muitos anos que aí a gente teve que dar uma ajeitadinha nele ali. Mas ela fez Então. assim, e foi um dos primeiros trabalhos e bem desafiador. E é isso que eu tô usando o meu exemplo aqui com a Flávia, porque foi. E eu lembro que nesse caminho, nesse processo, eu lembro que lá tu disse assim: Meu Deus, como aparece canal para mim? Um monte de gente é canal, é canal. E aí eu lembro que na hora, assim, de tanto aparecer, é pra lá que eu vou. Eu lembro exatamente. Isso que a Flávia tá É. falando é verdade, gente. Ela não tá, assim, tipo, dizendo receita de bolo, é o que ela fez. Eu lembro disso.
Assim, de É, tá acontecendo tanto que me fui. Aí vou fazer canal porque só me aparece canal, isso, me brota canal do nada. Assim, parece quase erva isso. daninha. E a gente atrai, né? Eu acho que daqui a pouco para onde tu acaba seguindo, de uma certa forma acaba atraindo e as pessoas começam a indicar, enfim. Então isso eu acho que é importante. Eu era muito preocupada quando eu me formei. Onde é? Porque eu tinha colegas, por exemplo, que o pai era dentista, o tio era dentista, então elas se formaram e já tinha meio estabelecido o que elas iriam fazer, né? Uhum, E eu não tinha absolutamente ninguém na família. Então, na verdade, eu fui realmente à luta. Eu mandava currículo para tudo que era lugar, entrava na internet, eu ligava para os consultórios e me oferecia, dizia: Ó, eu sou recém-formada, eu estou à disposição. E devagarinho as coisas foram surgindo, as oportunidades foram surgindo, as coisas foram se encaixando, né? Claro que não é fácil no início, a gente passa uns perrengues, a gente às vezes trabalha nos lugares que daqui a pouco não é a odontologia que a gente quer realizar para a vida toda, e eu acho que uhum. todas as profissões devem ter isso e passar por isso, mas conforme a gente vai ganhando experiência, melhores oportunidades vão surgindo, enfim, a gente consegue crescer na profissão. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que trilhar, e isso é para todos, né? Então, Uhum. quando eu vejo, às vezes, os alunos um pouco frustrados né, isso é algo que eu explico para eles. A gente tem que começar de baixo, tudo faz parte do processo de aprendizado, né? Então, às vezes no início é difícil, é duro. Eu trabalhei em clínica que eu atendia de 20 em 20 minutos, atendia 10, 12 pacientes numa tarde. Eu sabia que eu não queria aquilo para mim, mas eu precisava passar por isso para futuramente conseguir empregos e locais melhores para trabalhar, né? Então Uhum. foi isso que ao longo do tempo as coisas foram acontecendo e lugares melhores foram surgindo. Aqui a gente tem uma pergunta da Raquel. Queria saber como as questões estéticas envolvendo a mucosa podem afetar a autoestima de alguém e como vocês lidam com essas questões com os pacientes de vocês. Tá, só repete o iniciozinho ali, Dai, para mim. Queria saber como as questões estéticas Ah, tá, envolvendo a tá aqui. mucosa podem afetar a autoestima de alguém e como vocês lidam com essas questões com os pacientes. Tá, as questões estéticas envolvendo a mucosa podem afetar no. Assim, às vezes o paciente pode ter alguma saliência que esteticamente afete, né? Algum tumor, algo assim no lábio. Ele pode ter algo intraoral que dificulta a fala, por exemplo, né? Enfim, e que acaba causando algum desconforto social para o paciente, né? Claro que de uma certa forma, não só envolvendo a mucosa, mas questões estéticas envolvendo a questão dentária mesmo, né? Uhum. Não ter um dente fraturado, né? E como que a gente lida com essas questões com os pacientes? Bom, hoje em dia a gente tem muito recurso para tratar isso, né? E, enfim, e resolver. E hoje em dia, assim, inclusive, se tem, às vezes, algumas lesões de boca ou até de traumas, que eu acho que talvez mais isso que a Raquel quis entrar. E hoje em dia a gente tem, inclusive, uma área que trabalha com próteses e questões de reabilitação para ajudar o paciente nisso, né? Então, se tem muito recurso. Agora, claro que tem muitas questões que às vezes a gente precisa, inclusive, da ajuda de um psicólogo para nos ajudar a Uhum. trabalhar isso com o paciente, né? E tá até não só envolvendo mucosa, mas, por exemplo, eu tenho um paciente especial onde é difícil de a gente ter uma saúde bucal adequada e muitas vezes a família não sabe lidar muito bem com isso, Uhum. porque às vezes a gente não consegue resolver 100% a estética do paciente, porque nem tudo dá para fazer num paciente especial, a gente consegue fazer muita coisa, hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Mas não é tudo. E eu vejo assim que às vezes até a dificuldade maior é lidar com a família, por exemplo, que não aceita, né, determinadas, então,
determinadas situações no paciente especial, porque, claro, ninguém quer que o seu filho esteja ali sem o dente ou com o dente torto, né? Então, muitas vezes a gente acaba precisando, sim, da ajuda da psicologia para trabalhar um pouco mais. A gente é um pouquinho psicólogo, a gente brinca que Uhum. todo dentista é um pouquinho psicólogo, só que é claro que a gente não tem o estudo que vocês têm, né? Enfim, não sabemos lidar e trabalhar isso com o paciente da forma como um psicólogo trabalha. Então, muitas vezes a gente precisa de um psicólogo para realmente nos ajudar em certos aspectos, né? Porque hoje em dia, se tem muito recurso, mas também tem limitações ainda, né? Uhum. Bom, se a gente for parar para ver, nós já passamos 45 minutos. E daqui a pouco o Instagram É derruba a que gente. Não, e passa se muito rápido. deixar, a gente vai longe, né? Se deixar, a gente vai longe. Até gato já passou aqui por trás. É, no meio da live, assim. Então, Flávia, eu queria que tu pudesse deixar um recado para as pessoas que estão querendo, de repente, escolher a profissão de dentista. O que que tu poderia dizer para quem quer entrar, que está pensando em fazer a escolha, prestando o vestibular, que está, de repente, começando a profissão. Deixa um recado para esse pessoal aí, para a gente poder ajudar eles de alguma forma. Bom, acho que em primeiro lugar, se vocês desejam algo, batalhem por isso, né? Então, corram atrás dos objetivos de vocês. A profissão da odonto, acho que como qualquer uma outra profissão, é uma profissão que realmente exige bastante dedicação. É uma profissão que isso não era algo que eu não tinha muita noção, mas tem um desgaste físico muito grande, porque a gente lida com o paciente, às vezes a posição da coluna, por mais que a gente tente seguir, né, de ficar com a coluna ereta, às vezes tu precisa enxergar e quando vê tu tá quase de cabeça para baixo atendendo o paciente e a coluna ali sofrendo. Então, tem um desgaste físico, é uma profissão que tem um desgaste físico também muito grande, mas é uma profissão extremamente gratificante. Então, eu acho que como qualquer profissão, a gente fala isso, isso é meio clichê, mas tem que gostar, tá? Tem que gostar, tem que amar o que tá fazendo. Eu acho que não é uma profissão que é algo assim, tô meio em dúvida, vou lá fazer. Tem que amar o que tá fazendo, porque o dia a dia é um pouco puxado, mentalmente, fisicamente também. Mas é extremamente gratificante. Então, e aquilo que a gente faz com amor, quando chega no fim do dia, a gente está feliz e compensa, né, os sacrifícios que a gente faz por aquilo. Então, não desistam dos sonhos de vocês, corram atrás e, acima de tudo, amem o que vocês estão fazendo. Se a gente amar o que a gente faz, sem dúvida nenhuma, a gente vai ser feliz e o sucesso ele vem como consequência. Porque eu vejo muito isso, o paciente, não só o paciente, eu estou falando de paciente, mas um cliente, né? Em qualquer profissão. A pessoa, ela quer contratar alguém que ela veja que a pessoa ama o que faz. Então, os pacientes às vezes me dizem isso assim, ai, Flávia, mas tem que gostar, né? E a gente vê que tu gosta. E acho que é assim que tem que Verdade. ser. E o paciente vem por isso. Porque ele diz assim, ó, ela gosta do que ela faz. Então, a pessoa, se ela gosta, é porque ela tá fazendo bem feito. E ninguém vai abrir a sua boca para alguém por um trabalho mal feito. A pessoa quer que aquilo seja bem Uhum. feito, né? O sorriso é a Então, e apresentação, né? eu acho que isso a gente pode abrir para todas as profissões, fazer com amor, né? Às vezes é cansativo, tem dias que é puxado, às vezes tem que encaixar paciente no horário do almoço, né? Mas faz parte, a gente lida com saúde, a gente lida com dor, então às vezes a gente vai ter que abdicar de algumas coisas para poder atender o nosso paciente, deixar o nosso paciente satisfeito e principalmente sem dor, com saúde. Uhum. Mas eu acho que é isso. Eu sou suspeita a falar, sou muito feliz, realizada profissionalmente. Não posso, não vou dizer assim que foi fácil. Tem muito trabalho atrás disso, né? Muito estudo. Mas eu digo para vocês assim, que vale a pena. Vale a pena, é realmente muito gratificante. E a gente vê o carinho, o olhar que tu tem, assim, de cuidar dos pacientes, e a gente vê esse amor mesmo, quando tu tá atendendo, quando tu tá trabalhando, quando tu tá falando da profissão,
contando o que, que é que tu tá fazendo. E a gente fica muito feliz, e esse foi um dos motivos pelo qual a gente te convidou, né? Quando a gente começou o projeto, a ideia do projeto, e como o dia da saúde bucal e do dentista estava aqui atrás já, né? Foi ontem, e coincidentemente era o teu aniversário, então feliz aniversário de novo. A gente já tinha feito uma homenagem. Mas isso é o que a gente enxerga. A gente sempre enxerga isso quando a gente vai lá na clínica, conversa contigo de alguma forma. E eu queria ver contigo como é que as pessoas te encontram, se elas precisarem. É pelo Instagram do ABA, alguma outra forma, ou é o melhor a forma é o Instagram? Isso. Isso pelo Instagram. Lá no nosso Instagram a gente tem o nosso telefone de contato, né? O telefone do consultório. Também podem entrar em contato comigo pelo @FláviaBaldasso, que é o meu Instagram aí pessoal, e que também pode mandar um direct ali que eu vou ver e respondo, né? Lá no Instagram do ABA a gente tem o contato do telefone da clínica. E o que precisarem conversar, eu me coloco à disposição, tirar alguma dúvida, né? Aí eu tô sempre à disposição. Às vezes acontece de ter pacientes que têm interesse em fazer odonto e vêm conversar comigo. Então, a gente é sempre eu acho que é importante a gente trocar experiência com profissionais da área para realmente ajudar a tomar essa decisão, que não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu vejo algum paciente que está me contando o que vai fazer e tem dúvida. E eu penso, nossa, eu tô para dizer que é uma das fases mais difíceis da vida, eu acho. Mas também é Né? Tomar essa gostosa. decisão de. Mas ao mesmo tempo é um novo passo que a gente dá para conquistar nossa independência, né? Então, eu acho que é um processo de maturidade que todos nós passamos. Às vezes uns pouquinho mais cedo, outros mais tarde. Alguns têm um pouquinho mais de dificuldade de se encontrar. E tudo isso faz parte, a gente é ser humano e essas variações podem acontecer de pessoa para pessoa, né? Isso aí faz parte do processo. Isso mesmo. Então, Flávia, eu só queria te agradecer. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que teu dia é corrido, segunda-feira é complicado para ti, eu sei. E obrigada por ter aceitado, por ter feito parte desse momento. Te desejo muito sucesso. E daqui a pouco eu tô batendo lá e a gente se dá como é que é? Um abraço nesse momento que nós estamos de pandemia. Mas daqui a pouco eu bato lá, tá bem? Muito obrigada. Tá. Daí, queria agradecer muito o convite, a oportunidade, dizer que foi uma conversa muito gostosa e de um assunto que eu acho que é bem interessante da gente falar. Legal essa tua iniciativa de estar ajudando o pessoal a se encontrar profissionalmente, né? Então, sucesso aí nas próximas lives. Eu estreiei, eu fiz a estreia, isso. Fez a estreia. Então, que venham muitas outras. E sucesso também para vocês lá na clínica, que tu também é maravilhosa como psicóloga. Assim, a gente vê tu falando, conversando, explicando, e eu vejo assim como com certeza os teus pacientes devem gostar muito de ti, porque tu realmente também acho que nasceu para essa tua profissão. Apesar de que eu ia fazer odonto. Sucesso para vocês. Ela sempre vai lá e diz que queria fazer odonto, mas a gente bate uns papinhos assim e ela realmente a psicologia tá dentro. Assim. Faz eu parte. vejo agora tu falando comigo, conversando e realmente tu é uma excelente psicóloga. Então, obrigada. Mais e mais sucesso para vocês, para a clínica como um todo. Para nós. Então, beijo. Obrigada, amada. Beijo grande. Obrigada a todos que assistiram a live. Até mais. Raquelzinha, tô com saudades de ti, viu? Beijo, Laura. Obrigada, viu? Beijo pra vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.